Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Luiz Fernando, seu professor de História do Brasil. Vamos iniciar o nosso curso de conhecimentos específicos para os concursos da Bahia. Então, pessoal, vamos lá. Na aula de hoje, vamos abordar sobre as capitanias hereditárias. Este assunto ele é recorrente nos concursos da Bahia. Mais uma vez, me apresento, sou o professor Luiz Fernando, o seu professor de História. Vamos que vamos para a nossa aula sobre as capitanias hereditárias. Pessoal, é só bizu, é só conhecimentos específicos. Após a nossa teoria, nós iremos resolver um exercício. Então, fiquem atentos. Vamos lá. As capitanias hereditárias elas foram instaladas, no Brasil em 1534, no contexto da história do Brasil e da história da Bahia, que nós chamamos de fase colonial. A fase colonial, onde foram aí instaladas, instituídas as capitanias hereditárias. Bom, vamos lá. O rei que instituiu as capitanias hereditárias foi o rei Dom João III. Então, nós temos aqui uma situação muito importante para os nossos concursos, beleza? Então, vamos lá. Olha só o que eu vou marcar aqui para vocês. Por volta de 1534, na fase, como nós já abordamos, na fase colonial do Brasil, tá? Da América Portuguesa, podemos dizer assim também, na fase da América Portuguesa, tá? As terras do Brasil começaram a ser ocupadas, permitindo posse efetiva, domínio e controle da terra e da exploração dos recursos naturais do Brasil contra as investidas dos franceses. Então, destaque no PDF de vocês: domínio e controle da terra e da exploração dos recursos naturais do Brasil. Vejam que a ideia dos portugueses, da coroa portuguesa, era explorar, fazer uma colônia de exploração na América. E também defender a colônia, ou seja, a América Portuguesa, das investidas dos franceses, tá? Das investidas dos franceses. Pessoal, vale salientar que lá atrás, vamos botar aqui, ó, uma observação. Lá em 1494, a coroa portuguesa e a coroa espanhola assinaram o famoso Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas que dividiu o continente americano, os nossos continentes aqui, americanos, América do Norte, América Central e América do Sul, foram divididas entre portugueses e espanhóis, tá? A 370 léguas das ilhas de Cabo Verde e Açores. Ora, pessoal, os franceses não aceitaram essa divisão, né? Os franceses falavam, o rei da França, Francisco I, falava: quero ver o testamento de Adão, que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. Por isso, os franceses investiram contra a América Portuguesa, aquela América Portuguesa no qual pertencia a Portugal, segundo o Tratado de Tordesilhas, que nós estamos representando no mapinha aqui ao lado. Essa área que eu vou pintar, o litoral brasileiro, que na fase anterior ao período colonial foi a área de exploração de pau-brasil. Essa área de exploração do pau-brasil ia do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, beleza? Então, agora, a coroa portuguesa, a partir de 1534, na fase colonial, ela vai querer colonizar o Brasil para encontrar uma nova fonte de riqueza, certo? Uma nova fonte de riqueza, haja vista que o comércio que Portugal teve com as Índias Orientais, desde o descobrimento do Brasil, de 1500 a 1530, entrou em declínio. Daí a necessidade de explorar os recursos e aproveitar também
para combater as investidas dos franceses. Então, vamos lá. Dom João III, rei de Portugal, passou a assinar as primeiras cartas de doação das capitanias hereditárias. Então, se ligue aqui, cartas de doação das capitanias hereditárias. Vamos lá para o segundo ponto, para o segundo tópico, beleza? Então, vamos que vamos. Uma carta de doação era concedida ao donatário, ou seja, uma propriedade de 10 léguas de terra na costa, isenta de tributos, exceto o dízimo, sobre o restante dos 50 a 100 léguas em direção ao interior do continente, possuía apenas a posse. Então, vejam que ele nos dá aqui uma grande informação. Essas capitanias hereditárias, né, a carta de doação, ela entregava ao donatário apenas a posse desta capitania, desta imensa quantidade de terra, desse imenso latifúndio, certo? Era entregue ao donatário apenas a posse. O donatário era privilegiado na montagem de engenhos, com a venda de 24 índios por ano para Portugal. Garantia a redízima de vendas pertencentes à coroa, a vintena do pau-brasil e dízima do quinto real sobre metais. Então, vejo que os donatários ficavam apenas com uma parte, né, uma vintena do pau-brasil, ou seja, dos impostos cobrados àqueles que recebiam concessão para a exploração do pau-brasil na colônia. Show de bola? Então, vamos para a nossa próxima tela. Olha só, ainda é sobre a questão administrativa da capitania hereditária. O primeiro documento que a gente considerou importante e que é muito cobrado nas provas de concurso foi a carta de doação. E agora nós temos o foral, tá? O foral. E o que definia esse foral? Tá? Definia como sendo o donatário a propriedade dos produtos do solo e a defesa da terra, tá? Então, os produtos do solo e a defesa da terra. Então, vamos supor, o donatário ele vai plantar cana-de-açúcar, certo? Cana-de-açúcar. Então, esse produto aí, a cana-de-açúcar, plantada pelo donatário, certo? É dele, a cana-de-açúcar. Show de bola? Tá bom? Mas vamos lá. Para a coroa, ficavam os produtos do subsolo, mata e mar. Ou seja, o que seriam esses produtos do subsolo? Seria, por exemplo, minérios. Se os donatários, por exemplo, no século XVI, encontrassem o ouro, né, o tão precioso ouro, certo? No qual os espanhóis, só fazendo aqui um adendo, os espanhóis já haviam encontrado civilizações em sua parte da coroa, né, da sua parte da americana, né, indígenas que já trabalhavam, conseguiam, né, já tinham ali a, a questão, né, de fazer a exploração de ouro e prata lá no atual México e Peru. Os portugueses, quando chegam no Brasil em 1500, eles não encontraram nas civilizações indígenas, principalmente da Bahia, tá, o manuseio, né, a exploração de metais preciosos. Tranquilo? Então, era um sonho da coroa portuguesa encontrar ouro no Brasil. E eles só vão encontrar ouro em abundância lá no século XVIII, na região das Minas Gerais. Mas vamos que vamos. O donatário, segundo o foral, tinha o dever de conceder sesmaria, tá, a quem solicitasse e o direito de comercializar armas e mantimentos para o uso das capitanias, apenas, é claro, com a metrópole. E o que são essas sesmarias? Tá? Sesmaria é um lote de terra, tá? É uma imensa, tá, propriedade de terra. Então, vou botar assim, lote de terra. Tranquilo? Lote de terra. Vamos lá, continuando com a nossa específica. No território que hoje
é o estado da Bahia, foram formadas entre os anos de 1534 e 1566 5 capitanias hereditárias mantidas até a segunda metade do século XVIII. São elas a Capitania da Bahia, a Capitania do Porto Seguro, a Capitania de Ilhéus, tá? Cadê? Doada, 6 de julho da João Figueiredo, Paraguaçu ou Recôncavo, doada aqui, ó, ao Álvaro da Costa, Ilhas de Itaparica e de Tamarandiva, certo? Então tá aí. A capitania da Bahia foi doada a quem? A Francisco Pereira Coutinho. Olha aí, pessoal. Olha aí. Específica para concursos na Bahia. Então você vai ter aqui, ó, Francisco Pereira Coutinho foi o donatário da Bahia. Aí a galera do Porto Seguro, olha só, a capitania do Porto Seguro foi doado a Pero do Campo Tourinho. De Ilhéus foi doada a Jorge de Figueiredo Corrêa. Paraguaçu, ou Recôncavo, doada para Álvaro da Costa. Ilhas de Itaparica e Tamarandiva, doada para Dom Antônio de Ataíde. Beleza? Caiu uma dessa na prova, tá? Pedindo para você identificar o capitão donatário, tá? Que recebeu a tal capitania, você já sabe, porque você está estudando aqui comigo, professor Luiz, no História para Vencer. Para vencer concursos. Bom, observem o mapa, visão mais recente da divisão em capitanias hereditárias. Então, eu trouxe um mapa para vocês, não aquele mapa mais tradicional, né, que a gente via todas as capitanias, né, sendo desenhadas de forma horizontalizada. Vejam que nessa nova visão a gente tem, né, as capitanias do extremo norte da América Portuguesa, que foram recortadas de forma vertical, certo? E de Itamaracá até São Vicente II, elas foram recortadas de maneira horizontal. Mas vamos à Bahia. Olha só, a capitania da Bahia, ela se estendia, ó, o litoral entre os rios São Francisco e o sul da Bahia de Todos os Santos. Veja que coisa bacana, esse mapa ele ainda nos dá uma informação bastante específica, né, pessoal? A capitania da Bahia estava localizada entre quais rios nordestinos, né? Quais rios do Nordeste brasileiro? Olha, entre o Rio São Francisco e o sul da Bahia de Todos os Santos. Tá beleza? Então, vamos que vamos aqui para as nossas específicas sobre a capitania hereditária da Bahia. Vamos lá. A capitania hereditária da Bahia era formada por 50 léguas de terra entre a margem direita do Rio São Francisco e a ponta do Padrão, hoje Forte e Farol da Barra. Tá certo? Pereira Coutinho estabeleceu-se em sua capitania em 1536, na região da Enseada da Barra, onde construiu a Vila do Pereira, hoje Santo Antônio da Barra, instalando parentes, amigos e colonos que trouxe com ele. Produziu algodão e cana, construindo 2 engenhos de açúcar. Teve sérios problemas com os índios e com seus empregados, abandonando por algum tempo suas terras. Com a morte do donatário, após o naufrágio, quando se tornou prisioneiro dos Tupinambás, a capitania foi revertida para a coroa em 1548. Ou seja, pelos documentos, né, pela carta de doação, a coroa portuguesa ela poderia reaver a capitania, certo? Desde que pagasse uma indenização ao donatário e, nesse caso, né, do Pereira Coutinho, pagasse uma indenização aos seus familiares. Entenderam? Então, em 1548, a coroa ela recebe de volta a capitania e ela vai transformar a Bahia na sede do governo geral do Brasil. Mas isso aí fica para as próximas aulas. Vamos que vamos. Transformada em sede do governo geral das terras do Brasil, como eu acabei de falar. Tranquilo, meus amigos? Então, estamos fazendo a nossa aula só de específicas, tá? Porque esses assuntos são bastante recorrentes nos concursos da Bahia.
Vamos tomar um pouco de café? Agora sim. Então vamos lá para a nossa próxima tela. Olha só, vamos treinar? E vamos treinar, pessoal, mas antes disso, antes da nossa questão, peço aos senhores e às senhoras, tá, que, por gentileza, me sigam lá no Instagram, no Luiz História Oficial, certo? Luiz História Oficial é o nosso Instagram, beleza? Então se inscreva no canal História para Vencer também, você pode se inscrever no canal História para Vencer e você pode também aí me seguir lá no Instagram. Mas vamos que vamos aqui para a nossa questão. Eu quero que você aí, estudante, concurseiro, faça essa questão, né, que você gabarite e daqui a pouco a gente faz todo o comentário, tá certo? Alternativa por alternativa. Então vamos que vamos. Durante a colonização, o vínculo jurídico entre o rei de Portugal e os donatários era estabelecido em dois documentos básicos: as cartas de doação, que conferia ao donatário a posse hereditária da capitania, e as cartas forais, que estabeleciam os direitos e os deveres dos donatários. Relativos à exploração da terra, entre alguns dos direitos dos donatários, pode-se citar, exceto, ele quer aquela alternativa que não diz respeito aos documentos supracitados, né? Entre alguns direitos dos donatários. Ele quer, ou seja, o foral, né? A carta foral é que estabelecia direitos e deveres. Direitos e deveres para os donatários. Então vamos lá, na letra A ele diz: receber, era direito do donatário receber todo o lucro sobre o comércio do pau-brasil. Na letra B ele diz: exercer plena autoridade judicial e administrativa. Na letra C ele fala: escravizar os indígenas, considerados inimigos, obrigando-os a trabalhar na lavoura. Na letra D, criar vilas e distribuir terras, sesmarias, a quem desejasse e pudesse cultivá-la. E aí, concurseiro, qual alternativa você marcaria? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A resposta correta e as alternativas comentadas é a seguinte. A resposta que ele quer é a letra A, tá? Receber todo o lucro sobre o comércio de pau-brasil. Essa afirmativa aqui, essa assertiva, ela está incorreta, ou seja, é o exceto. Vamos lá. Pela carta foral, ficavam com a vintena a 20ª parte dos lucros do pau-brasil, a metade do dízimo do pescado, a redízima, 1/100 das rendas da coroa, o dízimo dos metais preciosos. Ou seja, o capitão donatário ficava apenas com a vintena dos lucros do pau-brasil. Portanto, o exceto é a letra A. Na letra B, ele diz: exercer plena autoridade judicial e administrativa. Então, no tocante à administração, os donatários gozavam de direitos de fundar vilas, exercer a justiça e cobrar impostos, tá certo? Letra C, escravizar os indígenas considerados inimigos, obrigando-os a trabalhar na lavoura. Pela carta foral, os donatários também tinham direito de apresar e escravizar indígenas. C está correta. Na letra D, criar vilas e distribuir terras, sesmarias, a quem desejasse e pudesse cultivá-las. Olha só, no tocante à administração, mas assumiam o compromisso, né, no tocante à administração, mas assumiu o compromisso de doar sesmaria, doar sesmarias, lotes de terra não cultivados, construir engenhos e garantir os impostos reais. Então, está aí, certo? A questão sobre as capitanias hereditárias. Show, meu irmão? Show, minha irmã?
Então, é isso aí. Finalizamos a nossa aula de específica sobre as capitanias hereditárias. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima. Valeu!